A minha família mora aqui há 5 gerações. E o meu tataravô presenciou a queda de um meteoro. E com o tempo, com a erosão, o meteoro foi se moldando. E ele começou a aparecer um carro. Tinha portas, janelas, até rodas. Até que um dia o meu avô ficou curioso e foi lá ver o meteoro. E ele se parecia muito um carro. Então ele abriu a porta e a chave estava no painel. Ele pegou a chave e colocou na ignição. E o carro ligou. E ele começou a andar por aí. Boa noite, pessoal. Nosso quarto programa MyBee está especial. Nosso quarto programa MyBee está sensacional. Primeiramente, nós temos 4 apresentadores contando comigo. 3 apresentadores trouxeram pessoas aqui que vão mostrar como nós, MyBee, somos diferentes. Nicolas, o que você trouxe hoje pra gente? Hoje a gente terá a música do Wyclef e da Fernanda. Vamos tocar uma música. Uma música especial do Wyclef e da Fernanda. Mauro, quem você trouxe aqui? O que você trouxe pra gente? Bom, eu e os meus amigos da produção aqui dos vídeos e tudo mais, a gente trouxe um quadro chamado Review, que a gente vai falar sobre os jovens aí que estão se destacando pelo mundo, e é isso aí. Quadro novo no MyBee, então. Juliano, quem você trouxe? Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas no MyBee passado, o Márcio comentou sobre uma viagem de campo sobre voluntariado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente vai chamar a Juliana, a Ana Cristina e o próprio Márcio para falar sobre isso. Bom, como base do nosso programa, o título já fala, nosso programa chama Origens. Para isso a gente trouxe aqui o professor Flávio Nunes, da Escola Adventista da Liberdade, está fazendo curso de Ciências Naturais na USP, uma salva de palmas. Valeu. Nós vamos começar com o convidado do Juliano. Juliano, quem você trouxe? Você pode chamar aqui. Muito bem, a gente vai começar esse programa chamando aqui na frente a Juliana, a Ana Cristina e o Márcio. Uma salva de palmas para eles. Boa noite. Muito bem, eu acho que vocês querem falar um pouco sobre esse projeto de voluntariado, como surgiu, de onde veio essa ideia. Bom, gente, o ano passado, quando a gente fez aqueles 3 programas piloto do MyBee, a gente falou bastante de voluntariado. E a gente até teve alguma experiência. E voluntariado é um negócio que contagia, né? Daquela experiência a gente começou a pensar, nossa, o que a gente pode fazer mais? É muito legal, é bom ver as outras pessoas quando a gente ajuda, elas se sentem bem, a gente também, né? Talvez a gente se sinta até melhor do que elas. E a gente ficou contagiado. E a ideia que surgiu no final do ano passado mas o que a gente pode fazer realmente assim diferente? Aí o Diego, ele trouxe aquela matéria de volunturismo. Pessoas que saem de férias, vão viajar, mas que juntam a viagem de férias com alguma atividade de voluntariado. E aí as meninas aqui também vão me ajudar a explicar como que vai ser isso. A gente planejou uma ação dessas para as férias de julho e a gente vai apresentar para vocês agora. Ana, você já esteve lá no lugar? Como que é? Legal? Conta mais aí. Nós já tivemos na Chácara do Mar. Vai ser em Águas de São Pedro, é pertinho daqui, não é tão longe, né, Márcio? 1h45. Tranquilo. E é um lugar gostoso, bonito.
E vai ter espaço, é claro, né? Férias de julho, né, gente? Ninguém merece, né? Então vocês vão poder brincar não, né? Adolescentes vão poder jogar bola, poder fazer várias atividades, nadar na chácara do Márcio. Bem no inverno, né? Vai ser uma delícia, é bom, já faz crioterapia, né, moçada? Já é bom. E vocês vão aproveitar nesse período que vamos estar juntos ali na chácara do Márcio. Vamos bolar atividades para podermos, junto com o Márcio, comigo, com a Juliana, com alguns especialistas em saúde que estarão conosco ali também. Durante o dia, nós vamos bolar as atividades, vamos até a cidade para, à noite, chamarmos esses jovens que vão estar lá conosco para ver como é bom ter saúde, trazer, né, a nossa experiência como adventistas, que temos a questão de saúde, né, Márcio? Que Deus nos deu para a gente seguir e passar para esses jovens que vão estar conosco lá, para que eles vejam que é muito bom ser jovem, ser saudável, para que no futuro, né, eles possam ser adultos saudáveis e uma velhice saudável, né, Márcio? Porque hoje em dia o jovem, ele está indo para um lado tão difícil, né? É tanta bugiganga que a gente come. Na verdade, lá, infelizmente, não é diferente em outros lugares, mas a gente vê muito o problema das drogas, do álcool, jovens, assim, muito jovens mesmo, assim, entrando por um caminho que não é legal. Então, essas palestras, né, com médicos que a gente conhece, estão animados em fazer essas palestras, é para ajudar esses jovens realmente a escolher o melhor caminho de buscar ter saúde, ter uma vida muito melhor. E o importante é assim, vão estar conosco sob nossa responsabilidade, né? Então os pais podem ficar tranquilos, né? E vai ter um número meio reduzido, né, Márcio? São 10 pessoas, né? Quem quiser vai ter que se inscrever e vai passar aí por um processo de seleção. É legal, assim. Eu queria ouvir você, Juliana, que é adolescente, como a maioria que vai. Qual é a motivação de fazer voluntariado, de continuar ajudando as pessoas? Eu acho que a motivação, pelo menos para mim, surgiu ano passado, quando a gente fez um projeto. A gente foi lá no Lar Abrigo e a gente brincou com as crianças que estavam lá, a gente ajudou elas em muitos sentidos, e eu acho que surgiu daí, porque a gente vê o quão bom é ajudar as outras pessoas e o quão felizes elas ficam com o pouco que elas recebem. E até nesse projeto, a gente vai fazer um reality show com 2 adolescentes, com a nossa idade mesmo, e a gente vai mostrar a vida deles antes das palestras e tudo mais, e depois a vida deles depois. E eles, provavelmente, a gente espera que haja uma mudança na vida deles, assim como na nossa. E a gente vai mostrar isso para vocês, e a gente vai até passar no Maybe de agosto. A gente quer pegar 2 jovens que a gente não conhece, mas que vivem ali na região, que trabalham, tem a vida deles ali. A gente vai gravar a vida deles, é profissão repórter mesmo, né? E a gente vai convidá-los para assistir essas palestras, e daí a gente quer depois saber deles, né, o que eles acharam, se eles realmente vão querer usar algum daqueles conselhos, daquelas dicas que os médicos vão estar passando para melhorar a vida deles, né? É um negócio bem profissão repórter, vai ficar bem interessante, né, Ju? É isso que a gente espera. Eu queria incentivar todo mundo, porque agora só tem 9 vagas, porque uma já é minha. Então eu queria incentivar todo mundo a vir, eu queria agradecer vocês por fazer esse projeto. Para fechar, Juliano, são 10 vagas para ficar lá os 5 dias com a gente, mas como eu disse, é pertinho de São Paulo. De repente a gente combina com o Ellen, que tem uma van, de repente para um dia ou outro, mais gente pode participar e voltar, tá bom? Vai e volta. Tá bom. Muito obrigado, uma salva de palmas para eles. Muito bem, eu queria abrir esse mais novo parte do programa, chamando o Mauro aqui para fazer o review. Salve de palmas. Bom, a gente está com um quadro novo aí chamado Review. A gente vai ver o giro meio que de notícias assim, das pessoas e jovens que estão em destaque aí na mídia. E esse primeiro episódio aí do programa, a gente vai falar de uma menina paquistanesa que chama Malala Yousafzai, é um nome difícil. Ela é do Paquistão e ela tem um blog que apoia as meninas todas a irem para a escola, porque lá elas não têm direito de ir para a escola. E recentemente ela sofreu um atentado e está no hospital se recuperando. Então vamos lançar o vídeo dela aí para o pessoal conhecer mais um pouco dela.
Um vídeo divulgado nesta segunda-feira pelo Hospital de Birmingham, no centro da Inglaterra, mostra uma entrevista com a jovem paquistanesa Malala Yousafzai. A gravação foi feita antes dela ser submetida a uma dupla cirurgia no crânio no último sábado, em um centro médico especializado no tratamento de soldados feridos. A garota foi transferida para o hospital em outubro do ano passado, após sobreviver a um atentado de rebeldes talibãs. Today you can see that I'm alive. Hoje vocês podem ver que estou viva. Posso falar, posso ver você, posso ver todo mundo. Estou melhorando dia após dia. A recuperação total de Malala ainda pode levar de 15 a 18 meses, mas as 2 últimas operações que enfrentou foram bem-sucedidas. Uma delas serviu para instalar um microaparelho auditivo na jovem, que ficou completamente surda do ouvido esquerdo após ser atingida por um tiro na cabeça no extremo norte do Paquistão. Radicais tentaram matar a adolescente de 15 anos por sua luta pelo direito das meninas de ir à escola. Nas imagens, ela agradece às milhares de pessoas que enviaram mensagens de apoio e fala do projeto que criou. Por causa de todos que rezaram por mim, Deus me deu uma nova vida, uma segunda vida, e eu vou aproveitar. Quero servir ao povo. Quero que toda garota, toda criança receba educação. Por isso criamos o Fundo Malala. To be educated. And for that reason we have organized Malala Fund. Malala, que já recebeu o Prêmio Nacional da Paz, começou a ficar conhecida no cenário internacional há 3 anos, quando passou a divulgar em um blog detalhes do regime imposto pelos talibãs em sua região natal, no Vale de Swat. Ela sofre um monte de dificuldades, um monte de gente atrás dela, só porque ela defende um ponto de vista. E a maioria da gente não tem muitas dificuldades assim, em relação a ela, que podia estar usando o tempo para fazer uma coisa boa. Assim. E, então, a gente veio incentivar para que vocês usem o nosso blog para postar coisas bacanas, aí talvez criar um movimento grande daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Juliana. E agora a gente vai trazer o Márcio para falar uma coisa que nem na reunião ele revelou para a gente. É uma surpresa confidencial. Gente, essa ninguém está sabendo mesmo. Mas eu achei muito legal essa história da Malala. Legal em termos, né? Porque é uma história sofrida. Mas eu fiquei muito impressionado com a determinação dela. Vocês acham que depois do atentado, ela quase morreu, ela parou? Ela continua na luta dela, buscando, né, que mais meninas tenham o direito de frequentar a escola no país dela. Né? Que lição! Então, essa determinação tem tudo a ver com o nosso projeto, MyBee. E eu já vejo, dentro do nosso projeto, pessoas que têm essa determinação. Na verdade, eu queria fazer, nesse momento, o que é confidencial, é, na verdade, um reconhecimento. Um reconhecimento para todos que vêm participando, ajudando a esse projeto tomar corpo, né, e atingir mais e mais pessoas. Agradecer aos pais que vêm dando apoio. Mas tem uma coisa, e isso vai acontecer em todo o programa. De quando em quando, a gente quer reconhecer pessoas que se destacaram de uma forma especial. E a gente tem 3 pessoas que estão aqui dentro hoje, que se não fosse por essas 3 pessoas, o MyBee não estaria acontecendo agora. Porque elas realmente andaram a 2ª milha, deram sangue, ficaram sem dormir aí algumas noites para esse programa acontecer. Então, eu quero chamar uma pessoa aqui na frente que está muito compenetrado, ele está assim, né? Ele nem olha para mim direito, mas é o Alexandre. O Alexandre, ele é o nosso diretor técnico. Vem aqui, Alexandre. Deixa a câmera aí quietinha um pouco. Vem aqui. Palmas para o Alexandre. Quantos anos você tem? 15. Ele está com 15 anos agora. Mas quando o MyBee começou, ele tinha 14. Esse menino aqui, ele é diretor técnico do MyBee, né? Ele tem uma facilidade tremenda, tem um super computador na casa dele que ele mesmo montou.
É uma pessoa assim que está usando essa capacidade, esse talento que ele desenvolveu para fazer o MyBee acontecer. Então essa iluminação, o som, a internet, ele que coordena tudo isso. 15 anos, obrigado. Fica aqui. E tá solteiro, ó, quis dizer, se alguém não entendeu. Gente, tem mais um menino que eu queria agradecer em público aqui, porque assim, às vezes a gente escreve as ideias, tudo, e manda para ele, né? Ele pega, lê aquilo lá e faz aquilo ficar com uma cara que o adolescente, que você, se você que está aí na internet, vai entender, vai gostar. Então eu queria chamar o Mauro. O Mauro... O Mauro também está solteiro. Esse pessoal fica trabalhando muito no MyBee, não tem tempo para namorar. Mas o Mauro, ele tem vídeos no YouTube. Quantos views no YouTube os seus vídeos tem, mais ou menos? Ah, não sei, uns 20 mil. Só 20? Só. Então, é um cara que já está mexendo com vídeo. Quando a gente começou o projeto MyBee, ele falou, deixa comigo, vídeo eu conheço. Então, obrigado, Mauro. Fica aqui também. Ah, 20 mil por vídeo. Quantos vídeos? 20 também. Já virou 400 mil, vocês viram, mais ou menos? É o número que eu tinha, eu não quis falar nada, mas eu sabia que era um número bem alto. Gente, tem uma menina aqui que, se vocês entrarem agora no computador de vocês e digitarem lá www, não vou fazer que nem aquela mulher do YouTube, .projetomybee.com.br. Vocês vão ver um site que foi ao ar hoje, que está fantástico. Aliás, tem muita gente aí na internet que está assistindo por esse site. E a gente não contratou uma super agência para fazer. A gente contratou a Super Júlia. Júlia, vem aqui na frente, por favor. Júlia, quantos anos você tem? 14. 14 anos. Já aceita encomendas para fora, para outros sites aí para quem precisar? Não. Tá solteira também? Sim. Gente, então, tá aí. Eu quero chamar os nossos padrinhos aí, que vão trazer uma pequena lembrança. Na verdade, vocês merecem muito mais que isso. Se vocês cobrassem o trabalho que vocês fizeram até então, com certeza é muito dinheiro. Mas fica aqui o nosso reconhecimento através dessa pequena lembrança. Obrigado, viu? Mais uma palma para ele, gente. Obrigado. Bom, pessoal, agora chegou a parte do nosso título, Origens. Para isso, eu quero chamar aqui, eu quero uma salva de palmas muito grande para o nosso professor Flávio Nunes. Bom, parece que o pessoal gosta do professor, né? Parece que o pessoal está gostando do professor. Vamos lá. Flávio Nunes está dando aula no Colégio da Liberdade, Colégio Adventista da Liberdade, e fazendo curso de Ciências Naturais na USP, é isso. Agora, nos primeiros minutos, se apresenta pra gente, conta aí, faz uma introdução antes das perguntas. Vai lá. Pô, pessoal, nossa, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu fiquei Nossa, tô muito feliz. E quando eu vim, eu pensei que, poxa, ia ser um irmãozinho gravando numa câmerazinha, sabe? E eu no fundo do banco da igreja e o pastor lá na frente fazendo a comissão, sabe? Eu pensei que, nossa, fantástico. Vocês têm uma banda, meu. Muito louco o negócio. E, nossa, eu queria agradecer a presença dos meus alunos. Nossa, sou apaixonado por vocês. E dos meus ex-alunos também. Só uma gritou, né?
Então, antes de começar, não sei se vocês estão ouvindo, tá dando para ouvir legal? Então, antes de começar, eu gostaria de contar assim um pedaço da minha vida sobre esse tema, as origens, assim. Pessoal, quando eu me formei no ensino médio, eu percebi que eu era aquele aluno bem... Acho que tá falhando o microfone, né? Som, aí. Quando eu me formei no ensino médio, eu percebi o seguinte, que eu era aquele aluno... Sabe aquele aluno bem... Só não baba no olho por causa da gravidade mesmo, sabe? Aquele cara meio que... Eu percebi que eu era assim. E eu me formei no terceiro colegial, eu descobri que eu só sabia ler. E mal ainda. E aí eu comecei a pensar, nossa, o que eu vou fazer, tal. Comecei a me envolver com os estudos. Comecei a trabalhar em alguns trabalhos meio doidões assim. E comecei a vender livro. Nessa que eu vendi livro, eu comecei a fazer minha primeira faculdade. Ciências Biológicas. E aí eu entrei na faculdade, cara. E aconteceu algo sensacional. Eu comecei lá na faculdade a ouvir sobre a teoria da evolução. E eu na faculdade eu comecei a me tornar aquele cara bem nerd mesmo, extremamente nerd. Eu sentava na frente e ficava olhando pro professor assim, sabe, escrevendo tudo o que ele falava, cara, tudo o que ele falava eu escrevia. E teve um dia que eu comecei a ter aula sobre paleontologia na faculdade. Me lembro daquele professor, ele era muito bonito. Ele era muito simpático, aquele professor. E ele estava lá aplicando a matéria e de repente ele começou a falar sobre as origens. Nossa, eu te conheço, cara, eu sou apaixonado por você, você é lindo demais. E aí, ele começou a falar sobre as origens. E aí ele começou a explicar sobre a origem do universo e tal, e foi falando, aí falou da expansão da matéria, da liberação da energia, e aí a interação da energia com a matéria, e todos os átomos, as partículas foram se unindo, formando os átomos, e os átomos foram se unindo, formando as moléculas, e aí começou foi fantástica a aula dele. De repente ele falou que uma matéria orgânica, um aminoácido surgiu no oceano primitivo. Um aminoácido no oceano primitivo. E o aminoácido, o aminoácido dá estrutura à proteína, e a proteína é a molécula da vida, né? E aí vários aminoácidos surgiram, e os aminoácidos foram se unindo, e aí formou a primeira proteína. E até ali, eu sentado no meu lugar, tranquilamente, só, sabe, assistindo a aula. De repente ele começou a falar, ele falou o seguinte, olha, e essa proteína, chamada de coacervado, ela evoluiu para um ser unicelular. E eu já tinha estudado o que era uma proteína, e eu já tinha estudado também o que era uma célula. E aí eu olhei para ele assim, levantei a mão, e eu sentava na frente, então não tinha como ele me ignorar. Então eu levantava a mão bem alta e ficava olhando na cara dele, sabe? Com aqueles olhões bem estatelados assim, olhando para ele. E aí de repente ele parou a aula, olhou para mim e falou, fala, aluno. Aí eu, professor, mas a estrutura de uma proteína tal é bem diferente da estrutura de uma célula, não sei o que e tal. Eu fiz uma pergunta extremamente complexa. Aí eu vi que ele ficou vermelho, nervoso. Aí ele começou a gaguejar. De repente ele engambelou uma resposta nada a ver e voltou para o assunto. E não respondeu a minha pergunta. E eu fiquei pensando, nossa, cara, que resposta estranha. E ele continuou tal, e ele foi continuando, de repente ele estava falando que aquele unicelular foi evoluindo tal, e aí foram acontecendo algumas diferenciações e algumas mutações e tal, de repente surgiram os peixes. E para quem estudou uma célula e um peixe, é um pulo assim gigantesco. E aí eu fiquei pensando tal, de repente eu levantei a mão e fiquei olhando para ele de novo. Ele ficou nervoso, tentou me ignorar, sabe? Acho que ele tentou dar uma bica na minha mão, não conseguiu, tipo... E eu ali com a mão erguida, de repente ele parou. Fala, aluno. Aí o professor, mas a estrutura celular, não sei o que, do peixe e tal. Fez uma pergunta extremamente complexa. Ele ficou nervoso, começou a respirar assim e tal. E voltou pro assunto, não me respondeu. E eu, caramba, de novo, meu. E aí ele continuou falando tal. De repente ele falou do pulo, do anfíbio pro réptil. Aí eu falei, nossa, para quem estudou o que é um anfíbio e o que é um réptil, é algo assim absurdo. Aí eu peguei, levantei a mão e fiquei olhando para ele de novo. Aí ele ficou extremamente nervoso assim, olhou para mim e falou o seguinte, olha, fica tranquilo,
no final da aula, eu vou te dar uma resposta que vai sanar todas as suas dúvidas. Eu olhei para ele, uau, meu, aquele cara é um mestre Jedi, né, meu? Ele vai me dar uma resposta que vai sanar todas as minhas dúvidas. E aí ele continuou a aula, foi falando, acabou a aula, a galera começou a sair, ele começou a apagar a lousa e eu lá esperando no meu lugar, sabe? O Zé Povinho começou a esperar assim na porta, começou a observar para ver o que ele ia falar para mim. De repente ele virou, ele olhou para minha cara assim, ficou me olhando assim uns 10 segundos, aqueles 10 segundos que não passam na vida. Aí ele ficou olhando para mim, aí ele falou: vai pro inferno! Tipo, ele deu um maior berro, deu pra ouvir da outra faculdade, sabe? Deu pra ouvir em outra universidade. Nossa, eu fiquei extremamente assim, tremendo, pensei, nossa, esse cara vai me bater agora, ferrou tudo, né, meu? E fiquei assim, tremendo, olhando pra ele. Aí ele falou assim: olha, nem eu mesmo acredito nessa teoria, e você fica me fazendo perguntas absurdas. Nem eu mesmo aceito isso como uma verdade. Nossa, depois que ele fez tudo aquilo, depois que ele falou tudo aquilo, eu fiquei pensando, olha que interessante. Ele passava a teoria da evolução como se fosse algo comprovado cientificamente, como se fosse uma verdade real, e nem mesmo ele acreditava naquilo. E aí eu cometi o pior erro de toda a minha vida. Dali para frente eu comecei a menosprezar a teoria da evolução e comecei a estudar a fundo a teoria da evolução para, sabe, menosprezando ela para provar que ela era ridícula. E aí eu comecei a ler A Origem das Espécies, comecei a ler diversos livros e eu quase me tornei um evolucionista, pessoal. Eu comecei a perceber que existiam evidências que apontavam a teoria da evolução como algo real. E aquelas evidências começaram a me chocar. E eu comecei a pensar, poxa, será? E aí, Deus ele deu uma luz na minha mente, assim que eu comecei a entender como reagir diante daquela situação. Pessoal, as evidências, elas têm, assim, diversos pontos de vistas. Então, você pega uma evidência e o evolucionista, ele enxerga de uma forma. Já o criacionista enxerga de uma outra forma. Eu estou enxergando muitos jovens como vocês, na USP, que chegam como criacionistas e ao entrar em contato com a teoria da evolução, enxergam tantas evidências que acabam se tornando evolucionistas e colocam Deus à dúvida. Pessoal, existem evidências, mas existem outras interpretações para a mesma evidência. Quer um exemplo? Vou dar uma evidência e eu termino por aqui, aí vocês já perguntam, tá? Uma evidência. Francis Collins, ele é diretor do Projeto Genoma. Tenta entender isso, que isso é muito profundo. Ele é diretor do Projeto Genoma. Ele mapeou todo o DNA humano. Agora, olha que interessante. Eu sou formado por aproximadamente 75 trilhões de células. 75 trilhões de células maravilhosas, cheirosas, que formam esse ser estupendo aqui, que está diante de você. E dentro de praticamente todas essas células, existe o material genético, o DNA. E o DNA que me compõe, que está dentro de praticamente todas as minhas células, ele demonstra ou ele determina o que eu sou. Por exemplo, eu tenho 2 olhos, porque o meu DNA determina. Eu tenho 2 pernas, porque o meu DNA determina. Eu tenho esse peitoral magnífico, porque o meu DNA determina. Então, eu sou o que o meu DNA determina. Beleza? Agora, olha que interessante. Francis Collins, diretor do Projeto Genoma, um dos maiores pesquisadores do mundo, criacionista, ele falou o seguinte: cerca de 95% do DNA humano é semelhante ao DNA do chimpanzé. Olha que interessante. 95% do nosso DNA é semelhante ao DNA do chimpanzé. Algumas pessoas olham para essa evidência e falam, então nós viemos da onde? Da onde? Da onde? Dos macacos, não é? Nós temos o DNA bem parecido com o DNA do chimpanzé. Já nós, criacionistas,
olhamos para essa evidência e olha que coisa fantástica. Pessoal, estou ensinando vocês a pensar, cara. Isso é tudo. Cara, seu cabelo enrolado é lindo demais. É sério, ó. Eu estou ensinando vocês a pensar. Pessoal, para e pensa. Machado de Assis. Quando você pega um texto de Machado de Assis e você lê, você vê uma estrutura no texto. Já quando você pega um outro texto e lê, você vê a mesma estrutura, porém em um outro texto. Ou seja, você vê a digital de Machado de Assis em ambos os textos. Agora, olha que interessante. Se você pegar o DNA humano e o DNA do macaco, você vai ver a digital de um ser criador em ambas as estruturas. Olha que coisa linda, cara. Não dá vontade de chorar? Meu, é sério, cara? Moleque, dá vontade de chorar. O evolucionista interpreta uma evidência de uma forma. Já o criacionista interpreta a evidência de uma outra forma. Então, se você começar a enxergar a evidência a partir do pressuposto criacionista e tentar entender que Deus, ele não é um Deus que faz você acreditar nele no vazio, você vai ter, cara, sua fé ela vai triplicar. Você vai começar a entender que Deus, ele é o Deus da ciência. Foi ele que criou a ciência. E nós somos hoje tudo o que ele nos fez, meu. Você é a imagem dele. Então tentem entender a partir desse pressuposto. Agora pergunta, qualquer coisa que você quiser perguntar. Vamos lá então. Fala, vamos dar uma pausa agora. Antes das perguntas. Tá. Eu adoro essas cadeirinhas. Eu adoro essas cadeirinhas que rodam. Eu também curto. Eu adoro. Vai, continua, fala. A gente tem uma música aqui no MyBee, a música que a gente cantou nos últimos 3 MyBees, e vamos cantar no 4º também. Vamos. Pessoal da música, o pessoal aqui do vocal, vem pra cá. Pessoal da banda, Folhas. A música composta pelo pessoal do MyBee. Vem cá, pessoal. Pessoal vocal, vamos lá. Como
Vamos pro meio aqui. Vamos pro meio pra gente começar a nossa entrevista. Vamos rodar pro meio. Aí. Então, vamos lá. Primeira pergunta genérica pra gente entender. Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui quer entender e passa por isso. Por exemplo, comigo, minha faculdade. Tem teoria da evolução, as pessoas não acreditam no criacionismo. Não, os professores. E os alunos também, mas eu digo mais os professores. O professor solta lá uma teoria da evolução, te pergunta e fala aí, no que você acredita? Você acredita eu acredito no criacionismo, eu sou criacionista. Vamos lá, e você no que acredita? No evolucionismo. Por que eu acredito no criacionismo e por que ele acredita no evolucionismo? O que eu tenho como base de resposta para dizer para ele, eu creio no criacionismo por causa disso? Pode ser logicamente, racionalmente ou emotivamente, fé. Como que eu respondo para ele essa pergunta? Por que eu sou criacionista? Nossa, essa pergunta foi profunda. Tão profunda que eu não entendi. Tô brincando, não entendi. Calma aí, pessoal. Nossa, essa pergunta é assim, fantástica e vocês vão passar por isso, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Tem como nós comprovarmos Deus para uma pessoa? Cientificamente falando, tem como você comprovar Deus? Tem como fazer uma experiência científica e Deus existe, tá lá, eu sabia. Tem como? Não. Agora, tem como comprovar que Deus ele não existe através da ciência? Tem? Não, pessoal. Não tem como comprovar que Deus existe, não tem como comprovar que Deus ele não existe. Agora, existem evidências claríssimas de que Deus ele existe. Olha que coisa fantástica. Calma aí. Vamos só pensar, vamos pensar por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Eu falei para vocês que o meu DNA, a molécula que está dentro de praticamente todas as minhas células, tem as informações que me formaram. Tudo bem? Pessoal, pare e pensa. Se a natureza, ela não pode gerar informações por si só, o DNA, ele tem que ter vindo de uma fonte de informação. Aonde estaria essa fonte de informação? Você não entendeu nada, né? Entendeu? O DNA que me formou, que me forma, o DNA que está dentro das minhas células, é uma fonte de informação. São cerca de 30 mil informações. Se a natureza não pode gerar informação por si, da onde veio essa informação? Essa informação só pode ter vindo de uma fonte de informação. E qual seria essa fonte de informação? Não entenderam ainda, meu Deus do céu? Estão olhando para mim assim com aquela cara de... Não entenderam? Entendeu? Nossa, essa menina é minha aluna. Se eu tirar o meu DNA de uma célula só, eu tenho ali um livro cheio de informações. Tá? Se a natureza, por si, não pode formar essa informação, não pode gerar essa informação, da onde essa informação precisa ter vindo? De Deus. Essa informação tem que ter vindo de uma fonte de informação. Uma outra colocação, uma outra evidência clara. Pessoal, existe como um ser vivo ter vindo do nada? Tem como isso daqui virar uma gaivota e sair voando? Tem como esse microfone virar um rato e sair correndo? Um ser vivo só pode vir de um outro ser vivo. E ponto. Isso é uma lei científica, isso é uma verdade absoluta. Todos os cientistas acreditam piamente nisso. Se a vida só pode vir da vida, então da onde surgiu a vida do planeta Terra? De um outro ser vivo. Quem seria esse ser vivo? Deus. Percebe como existem evidências claríssimas de que existe um Deus? Existem evidências claríssimas, pessoal. Nossa, não é bonito estudar isso? Você não está querendo sair daqui e buscar um livro criacionista para ler? Não? Então tá, vai, continua. Então, digamos que o meu professor evolucionista me perguntou, respondemos. Agora, o professor que não acredita no evolucionismo, não acredita no criacionismo, ou seja,
Muitos professores são assim. É, o cara é agnóstico. É o agnóstico, né? O cara é agnóstico. Ele não acredita em nada. Então, a pessoa acredita no acaso. Ele acredita, muitos dizem, no que você acredita? No acaso, não é na teoria evolucionista, porque é uma teoria, não é o acaso, é uma teoria. Muitos dizem que acreditam no acaso. Alguma coisa aconteceu. Certo? O que a gente pode fazer para dizer para essa pessoa que não acredita em nada, que a gente acredita numa teoria criacionista e a gente acredita por um motivo, assim, certo, um motivo básico, uma base de alguma coisa, do pensamento, ou que seja a minha fé, ou que seja, talvez, a minha razão. Tem uma evidência que é isso aqui porque a ciência comprovou. Brilhante, brilhante. Essa pergunta foi uma luz que veio na sua mente. Pessoal, e aí? Se uma pessoa, ela é um agnóstico, por exemplo, eu tenho alguns alunos que se nomeiam agnóstico, é aquela pessoa que, não, a ciência não me prova a existência, a ciência não me prova a inexistência, então eu fico no meio termo esperando uma conclusão científica. Isso é um agnóstico. Como você pode provar para um agnóstico que Deus ele existe? Como? Lógico, através das evidências, né? Existem várias evidências, mas tem uma coisa que é sensacional, a complexidade. Como você pode acreditar que essa complexidade absurda pode ter surgido ao acaso? Surgiu, igual o meteoro que caiu lá e virou um carro super poderoso lá. Entende? Como a complexidade do mundo surgiu ao acaso. Deixa eu falar uma coisa só referente à precisão. Olha que coisa sensacional. Sabe do átomo? Vocês estudaram na escola, pelo amor de Deus. O átomo é o elemento ali que forma a matéria. O átomo ele é composto por um núcleo de prótons e nêutrons e elétrons girando em torno da eletrosfera, tá? Não é só isso, mas é basicamente isso que nós aprendemos na escola, tá? Então, o átomo forma a matéria, tá? A energia que existe no núcleo atômico, ela é tão precisa, que seria mais ou menos essa precisão. Se você pegasse, por exemplo, várias moedas e colocasse uma em cima da outra, e fizesse montanhas do chão até as nuvens, e fosse fazendo várias montanhas, e enchesse a América do Sul com essas montanhas, e pintasse uma moeda só de vermelho, e colocasse no centro, no meio ali dessas moedas, e pegasse um ser humano e jogasse nessa montanha de moedas. Ia ser mó legal, né? Você cai na montanha de moedas. Muito legal. Você joga um ser humano nessa montanha de moedas. E aí esse ser humano pega uma moeda só. Pegou uma moeda. Se ele pegasse a moeda vermelha, seria a precisão do núcleo, da energia do núcleo atômico. Olha que sensacional. Se ele pegasse a moeda errada, o núcleo atômico se desfaria e todos os átomos se tornariam hidrogênio e já não existiria mais a matéria. Olha que coisa linda, cara. Obrigado, cara. Nossa. Ele puxou a palma, obrigado. Eu sou apaixonado por esse cara que puxa a palma lá no fundo. O cara é nosso diretor, né? Ele é o cara é o diretor. Vamos lá. Pessoal, só faltou uma pessoa com a cartolina assim, aplausos, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma situação dessa. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma dúvida. Eu quero perguntar para vocês qual dúvida, se alguém aqui tem alguma dúvida sobre isso. O Flávio falou para mim que ele não se importa com as perguntas. Pode fazer qualquer pergunta. Se ele não souber responder, ele não vai saber responder. Mas ele não vai ficar constrangido. Ele falou pra mim que não vai ficar constrangido. Você pode fazer qualquer pergunta. Tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso, essa é uma boa pergunta. Essa pergunta é fantástica, né? Falar nisso, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vocês sabem? Foi o ovo. Tem duas respostas. Tem duas respostas para essa pergunta. Segundo a evolução, quem veio primeiro foi o ovo, porque o ovo veio nos répteis e depois vieram as aves, tá? Então, segundo a evolução, o ovo. E segundo a criação, o ovo também, porque a galinha foi criada, então quem nasceu foi o ovo.
Aí, o cara que sabe de português também, não é nem só biologia, o cara sabe de português. Vai, continua. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão. Vai, pessoal, por Pode favor. fazer qualquer esse tema pergunta. é extremamente importante. Qualquer vai. pergunta, eu tô sabendo que tem gente aqui que tem pergunta pra fazer. Pode fazer qualquer pergunta pra ele. Alguém, por favor. A menina ali levantou. Isso. Alguém levantou Mentira, aí. ele não mentira. Mentira. É mentira. Yeah. Pergunta. Pessoal, por favor. Alguém. Ninguém tem pergunta? É sério, qualquer pergunta. Ele falou que pode qualquer uma. O cara é multitalentoso. Vai, qualquer uma. Multitalentoso. Tipo, da onde veio Deus? Pergunta da onde veio Deus. Pode perguntar essa daí que vocês estão pensando aí. Pode perguntar. Vai, pode pergunta. Ninguém? Não tem? Tem aí, pode fazer, Vivi. Pergunta da onde veio Deus, vai, pergunta pode que eu perguntar. respondo. Que tal? Essa pergunta é uma boa. Aqui. O menininho do cabelo cacheado. São seus olhos. Eu queria te perguntar, não só em relação ao professor, mas com os seus colegas na faculdade, você defendendo essa posição criacionista, como é que foi a sua atitude? Você conseguiu convencer alguém do seu ponto de vista? Ou então você acabou criando discórdia entre, sei lá, se desentendeu com alguém na faculdade? Como é que foi? Como é que você lidou com os seus colegas na faculdade em relação ao seu... Nossa, muito sensacional, porque eu já tive experiências magníficas nesse sentido, assim. Eu já consegui, assim, fazer com que uma pessoa, ela enxergasse de uma outra forma a teoria criacionista. Porque as pessoas, elas enxergam a criação como algo infantil. Porque quando você... Travou aqui. Quando você explica as origens através de Adão e Eva, quem não tem um relacionamento vivo com Deus, acaba enxergando como uma história fictícia. Um mito, né? Como um mito, como algo, como um conto de fadas. Só que quando você apresenta a criação de uma forma científica, com base, a pessoa ela começa a enxergar você não como uma criança, mas como um cientista. Eu já briguei muito. Eu só não saí na porrada, mas eu já briguei muito com professores, já briguei muito com professores da USP que se acham, sabe, se os professores de faculdades particulares se acham mestres, os professores da USP se acham semideuses, sabe? Lógico, nem todos, mas eu já encontrei muitos assim que infelizmente colocam as coisas como se fossem algo provado, e não é bem assim. Já encontrei outros também que são extremamente humildes e se colocam assim à luz da ciência. E já encontrei outros que são criacionistas natos, sabe? Muitas pessoas falam que os grandes cientistas do mundo, eles são evolucionistas, e é mentira, pessoal. Muitas pessoas falam que a maioria dos cientistas são ateus. Mentira, mentira. Pouquíssimos cientistas são ateus. Pouquíssimos a ponto de você contar nos dedos, porque não existe como você comprovar a inexistência de Deus, não tem como. A grande maioria são agnósticos, e 48% são criacionistas. 48% são criacionistas, segundo algumas pesquisas. E o interessante é que a gente fala de ciência e a pessoa ela abaixa a cabeça, o criacionista abaixa a cabeça. Você abaixa a cabeça porque você não conhece a ciência que existe por trás de Deus. Deus ele criou a ciência. Você pode debater com qualquer um, sendo um adolescente de 14 anos, com qualquer um, desde que você conheça a teoria que você acredita. E como é que a gente última pergunta. Como é que a gente discute com alguém? Que droga! Como é que a gente discute com alguém que o cara acredita que alguém criou, mas ele criou e foi embora. Ele não mantém. Ele criou e ele parou por aí. Nossa, que interessante. Aí você só vai convencer essa pessoa através da sua vida, através do seu relacionamento com Deus, porque você foi feito à imagem de Deus. Se as pessoas elas estão convivendo com você e estão duvidando desse Deus, é porque talvez você não esteja mais expressando essa imagem
de Deus, entende? Então, assim, nós somos feitos à imagem de Deus, pessoal. Talvez o mundo hoje duvide da existência desse Deus, porque nós não estamos mais revelando em nossa vida esse Deus. Então, através de um relacionamento vivo com Ele, você vai comprovar a existência de um Deus criador para você mesmo, para os seus professores, amigos e para os seus familiares. E deixa eu só concluir falando uma coisa que eu acho... Você tem uma pergunta, cara? Que bom. Pode? Claro. Queria saber se tem algum livro para indicar, para que a gente possa estudar com relação a fatos que possam nos ajudar a comprovar o criacionismo com outras pessoas. Algum livro que explique que essa ideia de complexidade redutível, alguma coisa que possa nos ajudar a estudar com relação a isso. Olha, existem diversos livros, assim, nos céus você encontra diversos livros que apoiam a criação, como, por exemplo, As Origens, muito interessante, de onde viemos, também muito interessante também esse livro. O livro A Linguagem de Deus, que é um livro escrito por Francis Collins, o diretor do Projeto Genoma, também extremamente interessante também de se ler, mas só gostaria de pedir cuidado porque hoje as pessoas elas estão juntando as evidências científicas ao criacionismo e estão tentando juntar a evolução ao criacionismo. E aí, eles acreditam o seguinte, que essa complexidade surgiu porque Deus fez aquele ser unicelular evoluir e tal, e aí eles acabam tirando de foco o criacionismo de Gênesis. Então, Deus ele deixou revelado como ele criou. Tome muito cuidado com isso ao tentar misturar as coisas. Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu acho fantástico. O mundo hoje está te ensinando o seguinte, que você precisa ser escravo da ciência. Então, o que é comprovado cientificamente, você tem que acreditar. O que não é comprovado cientificamente, você não tem que acreditar. Hoje é o que o mundo ele está rezando para você. Olha, se é comprovado, você acredita. Se não é comprovado, você não acredita e ponto. É assim que eles estão. Só que algumas coisas são reais e não podem ser comprovadas cientificamente. Por exemplo, o pensamento. Existe como nós comprovarmos o pensamento cientificamente? Não tem como. Você falar que o pensamento são sinapses que acontecem dentro do seu cérebro pelos seus neurônios é absurdo, é ridículo. É ridículo. Ridículo. Isso não é o pensamento. Porém, o pensamento existe. A ciência não explica o que é, mas o pensamento existe. Um outro exemplo, a vida. Existe como comprovar cientificamente o que é a vida? Alguém consegue? Tem como comprovar cientificamente o que é a vida, pessoal? Não, a ciência não comprova, mas a vida existe? Existe, é claro. O amor existe? O amor existe, é claro isso, tá? Nós convivemos com ele. O amor ele existe. Existe como comprovar cientificamente que o amor ele existe? Existe? Não, nem todas as coisas podem ser comprovadas cientificamente, nem todas as coisas que existem podem ser comprovadas cientificamente. Agora, uma coisa muito interessante, para que você comprove algumas coisas, você precisa sair da janelinha da ciência e você precisa migrar para outras janelas e enxergar por um outro foco. Você não tem que ficar só observando através da janela da ciência. Você tem a janela da literatura, você tem a janela das línguas, você tem a janela das artes, você tem a janela da música, você tem a janela da história, você tem muitas janelas, cara. Você percebe? Tem muitas janelas que nós podemos enxergar. E nós somos escravos hoje da janelinha da ciência. A janelinha da ciência. Não, cara, calma. Existe um Deus e é claro isso. E você não está seguindo ao léu, sabe? Deus ele não deixou você seguir ao acaso. Você tem uma base para isso. Fala. Vamos lá. Quem tem aí? Fala que eu tô com a gota. Fala que eu tô com a gota hoje, cara. Microfone. Uau! Muito louco! Eu falei da janela e ninguém me aplaudiu. O microfone caiu. Aplausos pra janela. Eu não acredito.
Palmas pra janela. Foi a fuga do microfone. Fala pra câmera. Vai lá, pergunta. A fuga do microfone. Depois você vira pra ele. A fuga do microfone. Não, a dúvida não é minha. É do cameraman. Ah, tá. Ele quer saber o que são aquelas datações de carbono. Não é datações. Aqueles carbonos nos ossos que datam supostamente a data mais velha do que a Terra. Carbono 14. O carbono dos ossos? Nossa! Passa o microfone pro cameraman e não, existe assim, a radiação do carbono, não é isso? É isso que você quis perguntar, né? Pergunta carbono isso. 14. Não sei, eles medem alguma coisa nos ossos para dizer a idade que eles têm. Isso, é a datação do carbono. Então é assim, existe uma radiação que o carbono ele emite e essa radiação ela vai diminuindo com o tempo. E dependendo da radiação que eles pegaram o fóssil, pegaram o carbono, viram a radiação. Dependendo da quantidade de radiação que é emitido por esse fóssil, eles conseguem datar a quantidade de tempo que ele existe. Só que existe uma coisa muito interessante. A matéria, por exemplo, em Gênesis, quando Deus falou que quando ele foi começar a criar, a Terra ela já existia? O que vocês acham? A matéria, quando Deus começou a criar, a matéria já existia? Sim. Lembra que fala que a Terra era sem forma sem e forma vazia. A Terra era sem forma e vazia, ou seja, a Terra ela já existia antes de Deus começar no processo de criação. Então é como se Deus ele tivesse um terreno, onde a matéria ela já existia. E aí depois ele começou a utilizar esse terreno para ele colocar vida nesse terreno, percebe? Então é complicado nós pegarmos essa datação do carbono 14, porque a Terra ela já existia há um tempo atrás, percebe? E a gente não sabe quanto tempo Deus demorou para colocar vida, se um dia, se uma semana, se 10 anos, se milhões de anos, nós não sabemos. Então não tem como a gente comprovar cientificamente através do carbono. Nossa, uma boa pergunta você fez, hein? Você foi fundo, hein? Menino estudioso. Datação do carbono 14. Fantástico, fantástico. Quem que tinha aqui uma? A última? A Crara. A última pergunta? A Luna não vale combinado. Aluna, não vale combinado. Aluna. O nome dela é Crara. Então, o que eu queria saber é que, assim, uma coisa assim, porque eu fiquei meio... Nossa, será que isso é verdade? A zoação... Aquela história lá, assim, de você, tipo, gritar e quebrar a taça de vidro, tipo, no grito. Você falou que respondia qualquer coisa, agora vai responder. Então, tipo, eu queria saber se isso é cientificamente possível. Ela quer saber... Fantástico. Ela quer saber se é verdade ou zoação. Vamos testar. Traz a taça. Tô brincando, não dá pra testar. Não, professor de biologia aqui ó, não vale responder isso aí. Ele existem taças. Você gostaria de falar? Alguém quer dar aula? É o professor de filosofia aqui. Vamos lá. Não, mas existem taças que são extremamente frágeis. E assim, quando nós gritamos, nós movimentamos o ar, a atmosfera, e essas ondas sonoras, elas podem sim chegar a quebrar, por exemplo, um vidro de taça. A gente pode, no próximo MyBee, comprovar isso daqui com um grito seu. Exatamente. Nossa, que louco. Vai ser fantástico, cara. Eu sou apaixonado por essa minha aluna. Valeu. Obrigada. Essa foi uma pergunta de física e você respondeu. Foi combinado isso, eu tenho certeza. Então é o seguinte, eu quero agradecer a presença do Flávio aqui. Vamos passar para o próximo bloco da nossa programação. Eu quero uma salva de palmas para o Flávio. Bom, obrigado, pessoal. I love you. Nicolas, vem para cá. Vem anunciar a nossa próxima atração aqui. Vamos lá. E agora teremos uma música muito especial com o Wyclef e a Fernanda. O Wyclef vai tocar o piano e a Fernanda vai cantar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, o Cliff. Já vou aproveitar para convidar vocês para o coral
para estar junto com a gente. Quem gosta de cantar, tá super convidado. Então eu espero vocês lá. A gente, depois da cantata, vai ter muito louvor para cantar lá com o pessoal. Vai ser muito bacana. Eu acho que vocês vão adorar. Então essa música que a gente vai cantar, ela chama Amazing Grace. Tem vários artistas que já gravaram. Deve sentir um efeito aqui. Vamos lá? Cliff, pode fazer a introdução. Preciosa graça de Jesus. Peraí, Cliff, acabei de mudar o arranjo. Vou até subir aqui. Vamos aproveitar essa banda. Não dá pra cantar e ficar vendo eles aqui paradinho. Baterista, você vai fazer assim, ó. Cliff, aquele arranjo do Elvis Presley. Tandam, tandam, tandam. Continua, baterista, a vida toda assim. Contrabaixo. Tandam. Violão, guitarra. Melhorou, né? O arranjo. Pode ir? Agora sim. Vamos lá? Preciosa graça de Jesus. Muito melhor, né? Perdi Muito obrigado aqui pela mensagem. O Nicolas vai querer falar aí. O programa está chegando ao fim
E se vocês quiserem continuar conectados... Se vocês quiserem continuar conectados com a gente, vocês entrem no nosso site www.projetomyb.com.br. E não esqueçam de ver as nossas atualizações dos blogs e postem lá e fiquem interagindo com a gente. E se vocês quiserem ver o programa de hoje de novo, acessem o YouTube que vai estar lá ainda essa semana. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim do nosso MyB. De novo Muito bom, o programa foi muito legal. No próximo mês vamos ter outro MyB. Eu espero todo mundo aqui de novo. Eu espero que todo mundo que esteja aqui também convidem os seus amigos, para a gente poder mostrar para o mundo que a gente é diferente. Mas que a gente está diferente, mas a gente está junto. E para terminar o nosso programa, eu quero pedir para a banda, para o Wycliffe, para a Fernanda também, nós vamos cantar uma música junto aqui para mostrar que a gente está sendo diferente junto. Nós vamos cantar Amizade. Eu acho que todo mundo aqui conhece essa música. Vamos todo mundo ficar de pé, vamos cantar a música Amizade, todo mundo junto. Vamos lá. Vamos aproveitar. Quem está com o seu amigo aqui, chega perto dele agora, fica pertinho dele. Muda o lugar, né? Vai pra lá, tal, fica abraçado. Vocês sabem que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Eu vou precisar da letra, então eu vou vir pra cá, mas vamos se abraçar. Esse é o momento da gente se acabar, tá bom? Vamos lá? Deixa a letra aparecer. Pode ir? Vamos lá? São tantas coisas bonitas que a pura amizade nos traz. Parece o sol de uma ilha cujos raios são gotas de paz. Eu quero viver a amizade, me envolver nessa doce magia. Sem brilho do sol sobre o mar, vou navegar. Parece um barco que cruza o mar, navegando tranquilo, me ensina a viver e amar. Por rios e mares risonhos eu pude sentir o calor que veio da ilha de sonhos, inundou meu barco de amor. Eu quero viver a alegria, me envolver nos encantos do dia, pra que eu possa viver e sonhar, vou navegar. Amizade parece barco que cruza o mar, navegando tranquilo, me ensina a viver e amar. Amizade parece barco que cruza o mar. Forte agora. Navegando tranquilo, me ensina a viver e amar. Amizade. Yeah. Guilherme. Con los terroristas. Vai, Guilherme.
próximo programa MyBee.